seu despertador toca, está na hora de acordar para viver mais um dia, para ir ao trabalho, à escola, mas o seu cérebro e você pensam só mais 5 minutinhos e cria aquela resistência. Parece que tem tentáculos de um polvo te segurando na cama que te impedem de você levantar, de você ir viver o seu dia. E por mais que a sensação ela seja boa de ficar na cama, no conforto, você sabe que isso é prejudicial. Você sabe que isso estraga o seu dia, estraga o seu desempenho e a sua produtividade. E é por isso que no vídeo de hoje a VG Education traz um material incrível para você aqui. Como você vencer essa preguiça matinal, como evitar ela. E basta dizer que nós não vamos derrotar essa preguiça matinal, porque nesse vídeo você também vai entender que isso é um mecanismo do cérebro. Então, se você quer entender tudo isso e saber como diminuir essa preguiça matinal, você está no canal e no vídeo certo. Seja bem-vindo e vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Sejam bem-vindos, alunas e alunas ambiciosas, ao canal da VG Education, aqui onde nós buscamos levar uma educação de elite, uma educação de qualidade nas áreas de desenvolvimento pessoal e habilidades para mentes ambiciosas, pessoas que realmente querem aprender, como você, que está aqui para absorver um conteúdo de valor e aprender também alguma coisa. Nesse vídeo de hoje, como já dito, nós vamos te ajudar como você pode diminuir essa preguiça matinal. E nós não vamos vencer, nós vamos derrotar ela. Quer dizer, naquele dia você vai vencê-la. Mas a gente não tem como derrotar essa preguiça matinal, porque vamos começar já com o primeiro conteúdo já, que diz que isso é uma questão totalmente do seu cérebro. Ele foi feito para cumprir 3 grandes funções: buscar prazer, sobrevivência e, enfim, segurança, e também poupar energia, economizar energia. E esse ato do cérebro começar a funcionar, de você levantar da cama e viver o seu dia, exige muito esforço mental e muito esforço cognitivo. E o seu cérebro não quer isso. Então, por isso que ele fica nessa inércia e é por isso que ele fica paralisado aí de manhã cedo e ele fica preguiçoso. Porque ele está começando a retomar os trabalhos depois de uma noite de sono, uma noite de descanso. Então, não pense que você vai vencer essa preguiça matinal. Nós vamos diminuir ela. Porque qualquer batalha que você tente travar contra o cérebro é uma batalha perdida. O que a gente tem que aprender a fazer é que existem hacks, técnicas, para que você contorne o seu cérebro, para que você faça ele trabalhar para você inconscientemente, porque se ele saber que está fazendo isso, já é. Então, essa foi a primeira parte que a gente quer falar para vocês, que não tem como a gente vencer a preguiça matinal, e sim diminuir ela pela manhã. Até porque grandes figuras de sucesso dizem que mesmo eles, quando o celular desperta, eles também pensam em ficar só mais 5 minutinhos na cama. Certo? Então, isso não é uma coisa apenas sua, é uma coisa de todo mundo, porque está relacionado ao cérebro de todos nós, da programação cerebral. Claro que tem pessoas que acabam levantando um pouco mais rápido, tem mais facilidade, às vezes por costume já, e também por algumas mudanças nos neurônios e tal, as diferenças de cérebro de cada um para cada um. Então, explicado um pouquinho sobre isso, a gente já pode começar então com a nossa parte inicial. A preguiça, ela nunca é uma falta de vontade. Porque você sente vontade de fazer as coisas, você sente vontade de levantar bem, começar o seu dia bem, fazer o que precisa fazer bem. Mas o que falta, na verdade, é comando. É você governar o seu cérebro, é você governar o seu corpo. E você ficar negociando essa questão de você levantar e começar o seu dia enquanto você está na cama, isso tudo fortalece o conforto e torna cada vez mais difícil que você saia dessa zona de conforto, que você saia da cama. E é bom a gente entender também que o corpo parado ele não é diferente de mente parada. Quando o seu corpo começa a funcionar, o seu cérebro também. Até porque é ele que coordena os movimentos e tudo mais. Então, o corpo parado ele é igual a uma mente parada e vice-versa também, certo? E eu quero esclarecer, nós queremos esclarecer 2 princípios chaves aí também para a gente começar sobre isso. Primeiramente, a ação ela deve vir antes da motivação. Você não pode ficar esperando a motivação. Eu gosto de dizer
que, vamos dar um exemplo que você quer fazer um churrasco. Você quer fazer uma carne, assar uma carne na sua casa. Você é um exemplo engraçado que traz um ensinamento muito, muito forte. Então, você quer fazer fogo, né, assar a sua carne ali na sua casa, e assar a carne trazendo para a vida seria você ter o seu sucesso, você, né, ter a sua alta performance e viver o seu dia ali. Você vai precisar do carvão. O carvão, ele é mais duradouro, certo? Então ele que vai manter o fogo, a brasa acesa ali, para que a sua carne vá assando, quando trazendo para nossa vida, né, por uma ótica mais realista, vai manter o seu sucesso, vai manter o seu desempenho. E esse carvão nada mais é do que a disciplina na nossa vida. Você não tem como assar a carne só com óleo. Você não pode colocar só óleo na churrasqueira e botar fogo. Ele é um fogo de palha, né? Ele é muito rápido, ele vai queimar rápido pra caramba e não vai assar a sua carne. Ou seja, não vai ser uma coisa duradoura. A motivação, ela é esse óleo. Ela é esse calor de momento e que depois apaga e que não vai sustentar um grande resultado, que é a sua alta performance, que é a sua produtividade, o seu dia a dia e o seu sucesso. Então, o carvão, a disciplina, ela é indispensável. Você não pode tirar ela do seu dia. Agora, a motivação, você pode adicionar para trazer um pouco mais de força, né? Um pouco mais de intensidade na sua rotina e no seu dia a dia. Só que você nunca pode ficar sem o carvão. Ou seja, se tiver o óleo para você assar a carne junto com o carvão, beleza. Agora, se não tiver o carvão, já era. Então, trazendo para a nossa vida, pode faltar motivação, mas não pode faltar disciplina no seu dia a dia. Certo? Se tiver motivação e disciplina, é a combustão perfeita. Agora, se não tiver, só a disciplina já basta, que é fazer as coisas mesmo sem vontade. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Que a ação, ela deve vir antes da motivação. Por mais que você não esteja motivado para levantar, você não esteja super animado para levantar, haja. Porque a motivação, ela vem depois no seu dia a dia, e aí depois acontece alguma coisa no seu dia, o seu dia acaba sendo bom, e você vê que você acaba se sentindo motivado aí em outro período, e não antes da ação, certo? E outra coisa também, temos que entender, é que o movimento ele vai gerar uma clareza. Então, conforme você vai se mexendo na cama, se levantando e tal, o seu cérebro vai acordando, ele vai começando a funcionar e então vai gerar essa clareza do que você precisa fazer, levantar e etc. Agora vamos então para um protocolo imediato para você começar de vez a diminuir essa preguiça matinal. Então, o protocolo aqui é o seguinte, eu tenho aplicado isso no meu dia a dia e também tem dado muito certo. Você conta de 10 a 1 e no 1 você levanta. Isso faz parte do que eu gosto de chamar de método de não negocie. Ou seja, seu despertador tocou, vai lá, levanta, desliga ele e vai viver o seu dia sem negociar e sem ficar de mimimi, certo? Então, faz parte do método não negocie. Então, conte de 10 a 1 e levante. Outra coisa também muito importante que você pode fazer para que o seu cérebro vá funcionando aos poucos, acordando aos poucos, é sentar na cama antes de levantar totalmente. Ou seja, você não precisa sentar na cama totalmente em cima da cama. É bom você também colocar os seus pés no chão, porque isso, os pés no chão, eles é um sinal de decisão. Você sente também, né, o piso gelado e aí também isso induz o seu cérebro a começar a acordar. Então isso também é legal, você ficar com os dois pés no chão. Isso é um sinal de comando, um sinal de decisão no seu dia, certo? Então é muito legal você fazer isso também. E se você tiver uma condição de renda um pouco melhor e tiver cortinas automatizadas na sua casa, ou né, a luz que acende sozinha ali pelo seu comando, isso também é legal colocar para que quando desperte o celular, quando seja a hora de levantar, a luz já acenda ou as cortinas abram, para que isso traga luz no rosto imediatamente. Mas se você não tiver essa possibilidade, vá mesmo que você e acenda a luz no interruptor. Deixe o despertador tocando, tá lá deitado, conta de 10 a 1, no 1 você senta na cama, coloca os dois pés no chão, você vai sentir o gelo, né, do chão, o gelado, entrar pelas suas, enfim, pelo seu corpo e ir até o seu cérebro, e isso vai fazer ele começar a acordar também. Acenda o interruptor de luz e levante e desligue o despertador.
prático, rápido e simples, certo? Então isso também é muito importante, é muito legal você fazer isso, é o nosso protocolo imediato para você começar a diminuir essa preguiça matinal. Agora, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre alguns erros que você pode evitar nessa parte da manhã. Celular na cama. Eu, por exemplo, deixo meu celular carregando na bancada que eu tenho dentro do meu quarto. Isso é importante você fazer também. Porque se o seu celular, se você decidiu, esse é o meu horário de dormir, eu tenho que dormir 9h30. Então coloque o celular já distante de você, deixe carregando ou deixe uma mesinha um pouco longe e deite. Porque se o celular estiver do seu lado, nós temos dois problemas principais. Primeiramente, se você não estiver conseguindo dormir, você vai pegar o celular, é muito mais fácil, certo? Ele está do seu lado. E na hora de acordar, também é muito mais fácil você só virar para o lado, desligar o despertador e continuar no conforto da cama e dormir. Então deixe um pouquinho longe para que te obrigue a levantar para desligar. E não volte para a cama de preferência. Evite também o famoso discurso, só mais um pouco, só mais 5 minutos. Aprenda. A sua mente vai te dizer isso sempre, mas aprenda a contornar isso. Renato Cariani, ele disse em um podcast que todos os dias, quando o celular dele desperta, ele fica pensando também, só mais 5 minutinhos. Então isso é uma coisa totalmente normal e que você pode começar a operar de um jeito diferente para evitar isso. Então evite esse discurso só mais um pouco. É claro que você vai pensar na sua mente, mas levante e faça o que você tem que fazer. E não fique preso nesse discurso, nesse conforto. E outra coisa, não comece o seu dia sem direção, sem rumo. Porque se você não tiver nada para fazer depois de acordar, você vai continuar deitado. Então você vai falar assim, eu não tenho nada para fazer, eu vou continuar dormindo. Então evite começar o dia sem direção e sem rumo. E aí que entra o planejamento e uma rotina também para você se organizar melhor. E eu quero propor para você, queremos propor para você, a gente quer propor para você, um compromisso que ele deve ser irreversível, ele não pode ser negociado, ele deve ser um compromisso inegociável. Após levantar todo esse protocolo imediato, vá ao banheiro, né, faça as suas necessidades, lave o rosto, não volte para o quarto. Porque se você voltar para o quarto, vai ter mais resistência ainda, você vai olhar para a cama e vai acabar deitando. Tem pessoas que quando vão no banheiro, enxagam o rosto e tudo mais, já acordam de uma vez. Mas tem pessoas que ainda ficam sonolentas e acabam caindo na cama de volta. Não faça isso, então não volte para o quarto. E é claro que você tem uma independência. Então, o que eu estou falando, o que nós estamos falando aqui, não se aplica a todos. Tem pessoas aqui que vão só o celular despertar, já vão levantar e não vão ficar com preguiça. Mas tem pessoas que não. Então tem cada ritmo e você acaba se tornando independente com isso daí. Então, vá direto ao banheiro, lave o rosto, que é o ritual que todo mundo faz, né, na parte da manhã. E se você for uma pessoa que tem essa tendência, essa resistência de acordar de vez, não volte para o quarto, porque isso vai gerar mais resistência para você, certo? E existem duas causas profundas que induzem essa preguiça cerebral, essa preguiça na parte da manhã. Primeiramente, a falta de missão noturna, isso é muito forte também, certo? A falta de missão matinal, não noturna, certo? Eu acabei me esquecendo de olhar aqui no meu roteirinho, que está aqui do meu lado. Mas então, a falta de missão matinal, que é essa coisa de você não saber o que fazer, começar o seu dia sem direção. Lembra quando eu falei a você, lá na parte, nós falamos sobre alguns erros a evitar? Evite começar o dia sem direção. Então, uma das causas profundas que fazem com que você crie essa resistência e tenha essa preguiça é a falta de missão matinal. E a primeira hora do seu dia, quando ela está vazia, quando você não tem nada para fazer, isso gera resistência. Agora, uma coisa importante e muito legal que basta a gente dizer aqui é o seguinte. Vamos imaginar que você tem um compromisso às 8 horas e você colocou para acordar às 7. Você vai, quando o despertador tocar, você vai acabar levantando e vai fazer o que você precisa fazer. Porque você sabe que você tem um evento, você sabe que você tem um compromisso. E mesmo no dia que você não tem um compromisso, é importante criar uma. Então a solução para essa causa profunda, que é a falta de missão matinal, que é a primeira hora vazia do dia, gerar essa resistência, o que você pode fazer é ter uma tarefa âncora. Uma tarefa simples e que seja inevitável e inegociável no seu dia. Então, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que ainda não posso, é, no caso, ter uma cafeteira daquelas grandonas assim, que tem nas cafeterias profissionais, que você prepara o café. É um processo lento você fazer o café. Então,
Isso seria uma tarefa muito legal que eu gostaria de fazer. Levantar, ir lá, preparar o meu café com calma, seria o meu ritual, a minha tarefa âncora, ou seja, levantar e preparar o meu café. Ou, por exemplo, você fazer uma leitura, escrever um livro, se você estiver escrevendo um livro, alguma coisa, um projeto, tiver uma ideia, desenvolva isso na parte da manhã. Seja essa a primeira tarefa, a tarefa âncora que você não pode evitar, certo? Então isso é muito legal a gente entender também, é muito legal você aplicar na sua vida e no seu dia a dia. Tenha uma tarefa âncora que defina o seu dia. E agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da mentalidade, que essa é a mentalidade do aluno ambicioso. O aluno ambicioso tem uma mentalidade que a Veggie Education adora, que é a mentalidade de crescimento, que é a mentalidade de desenvolvimento. E a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades também. E para o desenvolvimento pessoal ele funcionar, ele dar certo, você precisa criar uma base sólida, uma base estruturada para que esse desenvolvimento aconteça. Para que você não comece e desista. E para desenvolver essa mentalidade de disciplina, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, para desenvolver essa mentalidade de ambição e tudo mais, você precisa adotar princípios em suas vidas. Os princípios eles são como os pilares que sustentam uma estrutura. No caso, os princípios sustentam o seu progresso e sustentam a sua vida. E agir, tomar decisões com base em princípios, te traz resultados maravilhosos. E a VG Education tem um material exclusivo para falar exatamente sobre isso. O link está aqui na descrição, os 10 princípios do progresso pessoal, para te ajudar nisso, a construir os pilares para o seu desenvolvimento pessoal, para ter um desenvolvimento pessoal mais duradouro e mais forte. Agora vamos continuar então, para a gente finalizar aí esse nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre a mentalidade do aluno ambicioso, certo? É claro que a mentalidade do aluno ambicioso é adicionada a essa parte que nós estamos falando aí de como você pode diminuir a sua preguiça matinal, certo? Então, mas isso, de certo modo, são resquícios do que já é a mente do aluno ambicioso. Então, a disciplina, ela sempre deve ser maior que motivação, inclusive dentro dos 10 princípios do progresso pessoal. Também é dito sobre isso, também é dito sobre como você pode construir disciplina, criar disciplina e a importância dela, a gente fala exatamente sobre isso também. E, então, assim, a disciplina, ela sempre deve ser maior que a motivação. Lembre-se do exemplo, da metáfora, da história que eu te contei de quando você quer assar uma carne. O carvão é indispensável, a disciplina é indispensável. Se tiver o óleo, que é a motivação ali para te ajudar, a combustão é perfeita. Mas se não tiver o óleo, o carvão já basta. Então, a disciplina, o carvão, ele nunca pode sair dali. A motivação, se tiver ou não tiver, tudo bem, ok. Certo? Então, a disciplina ela sempre tem que ser maior que a motivação. Outra coisa também é o respeito próprio que ele define o dia. O respeito com o seu dia, o respeito com o seu progresso, com as pessoas que dependem de você, com o seu trabalho, com os seus estudos, eles definem o seu dia, certo? O nível de respeito que você tem por essas coisas é o que vai definir se você vai ter um dia bom ou um dia ruim e se você vai começar o dia bem. E outra coisa também é que amanhã ela define o padrão do seu dia. Ou seja, se você começar a sua manhã reclamando, cheio da preguiça, você vai acabar trazendo esse comportamento ao longo do seu dia, porque amanhã ela define, a parte da manhã, ela define o padrão do dia inteiro. Se você começa feliz, grato e começa já disciplinado logo pela manhã, você pode ter certeza que o seu dia será disciplinado, porque a parte da manhã começou disciplinada e amanhã ela define o dia. Lembre-se disso. E então é isso. Estamos finalizando agora o nosso vídeo de hoje, que trouxe um pouquinho aí sobre como você pode vencer essa preguiça matinal que acaba afetando todos nós. E lembre-se que nós não estamos falando sobre vencer, e sim diminuir ela, porque qualquer batalha contra o cérebro, ela é perda, porque ele acaba te controlando de um jeito ou de outro. Mas a gente pode desviar um pouquinho dele e hackear ele. Então eu espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Nós, a VG Education, nos sentimos muito gratos pela sua atenção, pela sua presença. Você está aqui para aprender. Isso é muito importante. Isso é muito maravilhoso. Agradecemos a atenção de vocês. Se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe com aquela pessoa que sente essa preguiça começando no começo do dia, ou que também você estuda ou trabalha com ela e ela começa o dia com preguiça e fica te atormentando o dia inteiro. Mande para ela também para resolver os seus problemas também. Mas de qualquer forma, nós agradecemos muito a sua atenção e nós aguardamos você no próximo vídeo.